Olá para você que me assiste mais uma vez por este vídeo. Antes de tudo, eu deixo aqui o meu endereço no meu canal YouTube, Jails Pereira advertenciafinal.com. Ou mais informações você pode acessar Ministério Quarto Anjo advertenciafinal.com.br, ou até mesmo pelo meu WhatsApp 98185794. Agora sim, agora nós vamos meditar na palavra de Deus. O tema desta mensagem é a nova aliança. Peço a você que abram a sua Bíblia. Eu estou aqui com a minha Bíblia na mão, né? E peço a você que pegue a sua Bíblia lá na prateleira, né? Ali em cima da estante, e vamos meditar na palavra de Deus. Afinal, Paulo diz, não ultrapasseis o que está escrito. É a palavra de Deus. Então, neste momento, eu peço a você que pegue a sua Bíblia e vamos meditá-la. Em João capítulo 15, o versículo 10, diz o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Palavras de Jesus Cristo. Jesus aqui põe provas nos seus seguidores. Jesus aqui ele põe o seu seguidor à prova. Ele diz: se realmente é meu seguidor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, vós também guardareis. Quais são os mandamentos do seu Pai? 2 capítulos adiante deste, no capítulo 17 de João, peço você que abram aí no capítulo 17, nós estamos aqui no capítulo 14, rompe mais 2 capítulos, e lá no capítulo 17, no versículo 3. No versículo 3, Jesus ele incita um dos mandamentos do seu Pai. No versículo 1 ele diz assim, Jesus tendo falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. No versículo 3 ele complementa, dizendo, a vida eterna é essa, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro. Então aqui, Jesus realmente ele incita um dos mandamentos do seu Pai, escrito lá em Êxodo capítulo 20, o versículo 3. Aliás, ali está a descrição dos 10 mandamentos, começando do versículo 3 ao versículo 17. Lá está os 10 mandamentos da lei de Deus, escrito com o próprio dedo de Deus. De acordo com Êxodo capítulo 31, versículo 18, Deus escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos. E ali, no versículo 3 do capítulo 20 de Êxodo, Jesus incita um dos mandamentos do seu Pai. Lá está escrito, não terás outros deuses diante de mim. Esse mim é no singular, é direcionado para o Pai. E Jesus no capítulo 17, no versículo 3, ele diz, a vida eterna é essa, que te conheça, Pai, a ti como o único Deus verdadeiro. Paulo, reconhecendo isso, Paulo foi aquele apóstolo de Jesus Cristo, instruído pelo próprio Jesus, não por homem, mas pelo próprio Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, ele diz, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Então,
realmente Jesus, o que ele está dizendo aqui, com certeza é o que os seus seguidores devem fazer. Ele disse: assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e nele permaneço. Talvez você deve estar dizendo: não, mas isso aí foi no Velho Testamento. Isso foi no Velho Testamento, no Antigo Testamento, passou. Queridos, eu quero dizer para você que Deus não muda. De acordo com Eclesiastes capítulo 3, vou pedir você que abram a sua Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 3, e lá vamos ver se realmente Deus é o Deus que muda. No capítulo 3 de Eclesiastes, eu estou abrindo aqui a minha Bíblia, você deve também abrir a sua palavra de Deus. No versículo 14 do capítulo 3 de Eclesiastes, diz o seguinte: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhes pode acrescentar e nada lhes pode tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Então aqui, Deus não é o Deus que faz e depois desfaz. Deus não muda. Afinal, ele escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo. E aí no capítulo 17 de João, Jesus incita um dos seus mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, diz lá em Êxodo capítulo 20, o verso 3. Jesus em João 17, o verso 3, ele diz: Pai, a vida eterna é essa, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro. Há pessoas que diz que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí não é mais um Deus, como diz lá em Êxodo 20, o verso 3. E também assim como Jesus diz em João capítulo 17, o versículo 3. A crença de um Deus trinitariano está totalmente fora da palavra de Deus. O seguidor de Jesus faz o que Jesus fez. Este é um exemplo que Jesus deixa para cada um dos seus seguidores. Quais são os mandamentos do seu Pai? Eu quero citar pelo menos 2. O primeiro mandamento na crença de um Deus único, como Jesus acreditava. E o quarto mandamento também falando do sábado. A Bíblia diz que, lá em Lucas capítulo 4, o versículo 16 e 17, o costume de Jesus era de ir às sinagogas no sábado. Jesus guardou o sábado. A Bíblia diz que as mulheres que acompanhavam Jesus após a morte de Jesus também guardou o sábado. Lucas capítulo 23, os versos 24 em diante. Quer ser seguidor de Jesus Cristo? Pois é. Ainda falando de que Jesus não muda, lá em Mateus 5, o versículo 17 diz que Jesus diz que não veio abolir a lei ou os profetas, mas sim cumprir. No versículo 18 ele diz que ante que o céu e a terra passe, nem um tio ou um i jamais passará da lei, antes que tudo se cumpra. Então, tanto Deus o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo, não veio mudar nada. A sua palavra, os seus mandamentos, escritos com o próprio dedo de Deus, o objetivo de Jesus não foi abolir, não veio abolir, mas sim cumprir. A nova aliança. O que falar da nova aliança?
Vimos que a antiga aliança foi um pacto que Deus fez com o povo de Israel no que diz respeito à obediência aos 10 mandamentos. Pacto esse que seria perpétuo, mas a nova aliança vem, né? A antiga aliança vem fazendo uma conexão com a nova aliança. Há pessoas que dizem que nesta nova aliança foi mudado. Será se realmente foi mudado de acordo com a palavra de Deus? Eu diria para você que não foi mudado, porque o meu Deus, não é o Deus que muda a sua palavra. A sua palavra é eterna. Hebreus capítulo 10. Vou pedir a você que abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e o nosso objetivo é examinar as Escrituras. Disse Jesus: examinai as Escrituras. Aqui, Hebreus capítulo 10 diz o seguinte, o versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escrevereis. Nesta nova aliança, Jesus agora ele dá prova aos seguidores dele que agora é na prática. Os mandamentos de Deus é escrito no coração daqueles que amam realmente a Deus. As suas leis estão imprimidas na mente daquele seguidor de Jesus Cristo. Então Jesus não veio abolir. Mateus 5, versículo 17, ele diz que não veio abolir a lei ou os profetas, mas sim cumprir. Esta seria a nova aliança. Você percebe que Jesus ele vem fazendo uma conexão com a antiga aliança. Ele vem fazendo uma conexão com o que foi estabelecido no princípio de todo, ali no Monte Sinai. Pois é. Para não ficar margem de dúvidas, Hebreus capítulo 4. Nós estamos aqui meditando no que diz respeito aos 10 mandamentos da lei de Deus. E os dois mais contravestidos neste mundo religioso é o primeiro mandamento, na crença de um Deus trinitariano. A Bíblia não traz mais para que esse Deus seja trinitariano, ou seja, trindade, mas sim um Deus único. E o segundo é o quarto mandamento da lei de Deus, falando do sábado. As pessoas dizem ser religiosas, mas pisa no quarto mandamento da lei de Deus também, no que diz respeito ao sábado. Hebreus capítulo 4. O versículo é o 3. No versículo 3 diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Conforme Deus tem dito. No versículo 4 continua: porque em certo lugar assim diz, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Então aqui no Novo Testamento, em Hebreus 4, está afirmando o que foi dito lá no livro de Gênesis, capítulo 2, os versos 1, 2 e 3. Você percebe que há uma conexão com Gênesis, capítulo 2,
o versículo 1, 2 e 3 com Hebreus capítulo 4, versículo 4. Então há uma conexão ali. Continuando aí, o mesmo raciocínio no versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se no versículo 9 do capítulo 4. Versículo 9 do capítulo 4. Aqui diz assim: Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Entendeu? Resta um repouso para o povo de Deus. Você é povo de Deus? Quer ser filho de Deus? Seguidor de Jesus Cristo? Porque Jesus obedeceu os mandamentos do seu Pai. E aqui no versículo 9 está dizendo: Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então aqui, para não ficar margem de dúvidas, aqui está falando do quarto mandamento da lei de Deus, que é o sábado. No versículo 11: Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então não foi mudado nada. Aqui continua sendo o mesmo. Querido, eu sei que você é sincero. Talvez o seu pastor dá ali umas instruções, né, que não é bíblica. Não é bíblica. Deus não muda. Deus é eterno. A sua palavra é eterna. Jesus, quando veio, ele veio para continuar. Ele disse: assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço neles. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele diz no capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 6, não ultrapassa o que está escrito. É isso que nós devemos fazer. Não ultrapassar o que está escrito na palavra de Deus. João capítulo 14. Vou pedir você que abram a sua Bíblia em João 14. Eu estou com a minha aberta e peço você que abra em João capítulo 14. O versículo 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é quem me ama. Então Jesus aqui ele confirma: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse quem me ama. Você ama Jesus? Tem pessoas que dizem assim: não, realmente, olha, o sábado está escrito. É de Deus, está escrito. Tem pessoas que dizem assim: não, Deus é o único, não existe outro. No entanto, está cumprindo aí uma doutrina que é antibíblica, doutrina da Igreja Mãe, a Santíssima Trindade. Não é bíblica a doutrina Trindade. Um Deus trinitariano. Assim como Jesus diz: Pai, a vida eterna é essa, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro.
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é esse que me ama. Talvez você pode até concordar que Deus é o único, é só um, não existe dois ou três. Talvez você pode concordar que o sábado é bíblico. Mas o que Jesus diz assim, olha, se você me ama, tem os meus mandamentos e os guarda, temos que guardar, temos que respeitar, temos que obedecer. Aí ele diz, é esse aí quem me ama. E ele continua, e aquele quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. A maneira pela qual Jesus vai manifestar no seu seguidor é guardando a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, assim como ele obedeceu os mandamentos do seu Pai, e ele vai manifestar naquela pessoa. Qual seria a manifestação de Jesus no seu seguidor? Hoje há pessoas por aí que diz que está sendo manifesto, está sendo manifestado por Deus, e Deus falou com ele, enfim. Queridos, Jesus aqui ele põe à prova. Ele diz, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que eu vou me manifestar nele. Qual seria a manifestação de Jesus nos seus seguidores? Paulo, ele dá uma pista no que diz respeito a esse assunto. Lá em Gálatas, capítulo 4, o versículo 6, Paulo diz assim, porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Compreendemos agora qual seria a manifestação de Jesus no seu seguidor. O Espírito de Cristo ao coração daqueles que amam Jesus e obedecem os seus mandamentos. Esse seria a manifestação. A manifestação de Jesus Cristo realmente seria essa aí. Esse é o Consolador do capítulo 14 de João, no versículo 16. Jesus disse, eu rogarei ao Pai e ele enviará um outro Consolador. Esse Consolador seria o Espírito de Cristo ao coração daqueles que o te amam. E o Espírito de Cristo é aquele que nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Não é uma terceira pessoa. Não é uma terceira pessoa. É o Espírito de Cristo. Aquele mesmo Espírito que Deus, ali de acordo com Atos capítulo 10, o versículo 38, ungiu Jesus. Jesus foi ungido com o Espírito do seu Pai. E agora Jesus sendo ungido, ele pode também ungir os seus discípulos. No capítulo 20 de João, ali no versículo 21, disse Jesus, outra vez paz convosco. No versículo 22, ele olhou para os discípulos e disse, soprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é um poder de Deus. O Espírito Santo não limita somente em Jesus, mas sim em todas aquelas pessoas que o buscam. Este Consolador é Jesus, o Espírito de Cristo.
Peço você que abram a sua Bíblia aí em 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Abram a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Eu estou abrindo a minha Bíblia, você também deverá abrir a sua Bíblia. Aqui no versículo 5 diz o seguinte: porque assim como o sofrimento de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transbordam por meio de Cristo. É Jesus Cristo. Ele é o meu consolador. Ele deve ser o seu consolador. Portanto, para ele ser o meu consolador, eu devo obedecer os seus princípios, guardar os mandamentos de Deus. E que Deus nos abençoe, abençoe você, porque eu sei que você é sincero e sei que você agora vai meditar na palavra de Deus e realmente você vai ver que não é nada daquilo que o líder religioso diz para você. É um assim diz o Senhor. E que Deus te abençoe. Amém.